Boa noite, eu sou a Renatinha, sou da UES, faço serviço social lá. Esse artigo, foi escrito por mim, pela Camila e pelo Samuel. E eu não sei, mas eu acho que foi destino, sabe, desse encontro, os meninos terem iniciado a fala no sentido das dificuldades dele. Porque a pesquisa, esse artigo vem muito nesse sentido, a gente fazer uma investigação do que está sendo o cotidiano dos estudantes das escolas privadas. Então vou começar. 10 minutos para mim, por favor. O porquê desse artigo, A gente, dentro das nossas vivências no próprio movimento estudantil, dentro da universidade, a partir das gestões dentro de centro acadêmico e a experiência de Samuel na coordenação regional da gestão passada, começou a perceber essa nova dinâmica do movimento estudantil no sentido da expansão das escolas e o aumento do número de pessoas. E dentro desse aumento do número de pessoas, a reflexão sobre a transitoriedade e a reflexão sobre o trabalho de base. E como a ENES vem fazendo isso nesse sentido. E o acompanhamento da coordenação regional de Samuel trouxe muitos elementos para a gente começar a pensar e estruturar esse artigo. Mas também a minha vivência, a vivência da Camila dentro dos encontros, nos fazem perceber que as escolas privadas, elas têm especificidades diferentes das especificidades das escolas públicas, das especificidades dos estudantes da EAD. Então, são as especificidades que a gente precisa estar esmiuçando. E o artigo vem muito nesse sentido. O texto aborda a transitoriedade dos militantes do MES, nesse sentido da expansão das escolas, e a contribuição da ENES para a formação profissional desses estudantes. Sinaliza também para alguns desafios dentro dessa expansão da consolidação do projeto ético-político, que a gente sabe que é um rebatimento direto no projeto ético-político, a mecanização do ensino, a organização do movimento estudantil, a falta de autonomia e os espaços que os estudantes não participam, é um rebatimento dentro do projeto ético-político. E a pesquisa, ela utilizou questionário semi-estruturado. A gente teve que ir nesses estudantes, fazer algumas perguntas, e todos eles são na cidade de Fortaleza, inclusive tem até algumas pessoas aqui. Enfim, a importância do trabalho de base. Não podemos entender a educação deslocada da materialidade na qual ela se realiza, a sociedade de classes, pelas contradições e antagonismos próprios dessa sociabilidade. A educação também se apresenta como espaço privilegiado de disputas e projetos. Nessa perspectiva, a universidade assume um papel central por atuar diretamente no campo da atuação profissional. Nesse sentido, a gente vem trazer a nossa concepção de trabalho de base. O que a gente acredita de trabalho de base e como a gente acha que ele deve ser efetivado, avaliado e executado dentro desse espaço, dentro dos espaços do movimento estudantil. O trabalho de base, ele é um processo de convencimento, Todo mundo passa pelo despertar para a consciência crítica, Ele vem muito nesse sentido. Vem no sentido da elevação da consciência, de você começar a visualizar outras coisas, começar a visualizar para além do imediatismo, começar a visualizar coisas que você, dentro da sua vida cotidiana, é até uma coisa que eu reflito muito, Culturalmente nós não fomos ensinados a pensar, então eu acho que o trabalho de base vem muito nesse sentido. Generalizações de ideias, no sentido dos processos, na disputa dos projetos, a gente está construindo pessoas para fazer frente a um projeto que a gente defende, no nosso caso, o projeto ético-político, e também é um processo de desmistificação social e percepção da contradição do sistema capitalista. É o despertar para a contradição, nesse sentido. Dentro dessa concepção de trabalho de base, a gente vai trazer a discussão da dinâmica da ENES, como ela tem feito o trabalho de base. E como ela tem feito o trabalho de base com os estudantes das unidades de formações acadêmicas particulares. Como está a ENES na região? Ampliação do setor privado é uma coisa que está mais do que na cara, para todos nós, é uma coisa que está imposta e está muito no sentido conjuntural. Muitas das falas das pessoas que foram entrevistadas por nós foi muito pontuada a questão do amadurecimento
dessas pessoas elas estarem amadurecendo dentro do movimento estudantil, né? Elas estão começando a ter acesso ao debate, começando a ter acesso, começando a se apropriar das suas dificuldades e dentro das suas instituições começarem a fazer enfrentamento. Eu acho que a fala dos meninos contempla muito nesse sentido. O papel do MES das unidades de formações públicas, né? Tipo, historicamente o movimento estudantil se desenvolve nas universidades. A gente sabe que o fenômeno das escolas privadas é uma coisa nova, então a gente, enquanto estudantes de escola pública, tem uma responsabilidade de estar pensando esse trabalho de base e como está se constituindo, se organizando e se efetivando dentro do movimento estudantil. E aí eu trago uma fala que foi até de um dos questionários. Através do diálogo com a antiga gestão do centro acadêmico, que já tinha contato com alguns estudantes da UES e que, de acordo com os encontros que aconteciam, permitiam cada vez mais a integração entre uma instituição e a outra, foram marcados alguns momentos para discutirmos sobre o que era o MES, qual era a sua importância para a formação acadêmica e de que forma ele contribui para o nosso fazer profissional e como poderíamos participar desse coletivo. É no sentido de que o trabalho de base ele não tem que estar sendo pensado não só pelos estudantes das escolas privadas, nem só pelos estudantes das escolas públicas. O trabalho de base tem que ser pensado coletivamente. Tem que ser pensado dentro do movimento estudantil e dentro da Enes, porque todos nós construímos a Enes, teoricamente. Agora eu vou fazer uma análise mais dos questionários, que foi o que realmente fundamentou a nossa pesquisa, né? A resposta dos estudantes a respeito das problemáticas. A compreensão e avaliação do trabalho de base na Enes. Existe uma ausência de acúmulo sobre as pautas específicas dos estudantes das privadas. A Enes atualmente não tem se esmiuçado nesse sentido, né? Quais são as pautas específicas dos estudantes? Será que a gente está discutindo a questão do cerceamento da liberdade? Será que a gente está discutindo a questão do perseguimento burocrático que esses estudantes sofrem nas suas instituições? Será que a gente está discutindo a questão do estágio? Todas essas problemáticas que a Enes atualmente não responde. A fragilidade do entendimento da organicidade da CR e da CN não existe, sai muito nos questionários, né? As pessoas não entenderem qual é o papel do coordenador regional e qual o papel da coordenação nacional, acontecer muito, tipo, a distorção desses papéis e as pessoas personificarem a entidade nessa direção. Que até retomo a minha frase anterior. A Enes somos todos nós, e a maioria das pessoas personificam a Enes na direção. Coordenação regional e coordenação nacional. Então a gente tem que começar a refletir como a Enes está chegando nesses estudantes e como é que ela está realmente problematizando esse sentido de que a Enes somos todos nós. Outra coisa que a Enes não tem feito, ela não tem se apropriado do perfil desse estudante, que é um perfil específico. É um perfil de estudante que trabalha, é um perfil de estudante que não tem tempo de participar dentro do movimento estudantil, dentro da sua própria instituição, porque ele tem um estágio, na maioria das vezes ele trabalha para pagar a sua instituição, então a realidade concreta dele é muito diferente da realidade concreta do estudante de escola pública. Outra coisa que a gente percebeu, que eu achei muito interessante, é o papel dos encontros. Os fóruns organizativos que a Enes promove têm um papel de agregação muito grande e saiu na maioria das respostas, né? Que tipo, os encontros trazem para esses estudantes acúmulo teórico, acúmulo político, contribui para a organização da própria escola. Marcelo até falou, né, que tipo, no ERES a gente começou a sentir a necessidade de criar um centro acadêmico para poder a gente organizar as nossas pautas e avaliar como é que era aquele encontro enquanto escola, enquanto ser coletivo, né? Então acho isso muito interessante. Então os encontros, os fóruns têm atendido isso. O entendimento dos encontros da executiva, né, no sentido de que o MES, ele contribui sim para a formação profissional e para muitas outras coisas. E uma coisa que eu queria muito pontuar, a linguagem viciada que esse movimento estudantil tem. A linguagem viciada, e a maioria dos estudantes que estão no primeiro semestre, eles não é que eles se sentem contemplados, essa palavra é muito delicada, mas eles não compreendem de primeiro momento o que é a discussão dessa categoria, o que é essa discussão desse projeto ético-político, o que é esse trabalho de base, o que é essa organicidade. Eles não entendem, porque o movimento estudantil está dentro de um vício de linguagem muito grande que torna acessível determinados debates. Não entendo como um dos objetivos da Enes é aglutinar mais estudantes, principalmente os estudantes das escolas privadas, se os debates não contemplam esses estudantes e ainda utilizam linguagem como esses estudantes não estão participando do primeiro encontro, se tivesse conhecimento ou bagagem que eles não têm. O quê? Eles não entenderam? Não.
Não entendo como um dos objetivos da ENESO é aglutinar mais estudantes, principalmente das instituições privadas, se os debates não contemplam esses estudantes e ainda utilizam linguagens como se esses estudantes que estão participando do seu primeiro encontro não tivessem conhecimento ou bagagem que eles têm. Deixar claro, né, que saiu muito nos questionários, a contribuição do MES para a formação profissional. Aumenta a visão crítica, o entendimento da totalidade e contribui para o entendimento do próprio projeto de político. Mas, por exemplo, os estudantes que não têm tempo para participar dos espaços do MES dentro das suas instituições, eles não vão compreender o projeto de político. Então, acho que a ENES tem que começar a pensar nesse sentido. Como é que a gente cria, estratégia para esses estudantes terem acesso a essas participações? Porque é claro que a formação profissional, ela vai interferir no exercício profissional. Foi uma discussão que a gente teve na mesa de formação profissional com a professora. Acredito que o que mais contribua é o fato de passarmos a ter outra percepção a partir da inserção no movimento, pois começo a ver com outro olhar diversas situações que se apresentam em meu cotidiano de estudante, principalmente as opressões materializadas como naturais, e percebo que elas estarão presentes também após a formação, e lidar com elas agora é um aprendizado que também faz parte do processo de formação. Considerações finais. Quais são os desafios, né, que eu acho que, eu queria finalizar minha fala nesse sentido. Se apropriar, acho que a ENES tem que começar a criar essa pauta como prioridade. Não prioridade, mas uma das prioridades, apropriar-se da realidade das UFAs, né? Generalizar nessas instituições a discussão do projeto ético político, criar enfrentamentos em relação aos perseguimentos que esses estudantes têm e também começar a fazer discussão a respeito da postura dos professores dentro da sala de aula, né? Que muitas vezes o estudante tem o único espaço que ele teve na instituição é a sala de aula, e o professor ainda não faz a discussão do projeto ético político como deveria fazer. E a luta pela autonomia do movimento estudantil nas escolas privadas, que eu acho que esse é o grande recado. Muito obrigada. Segundo ou terceiro semestre? Segundo. Rapaz! Dê seu depoimento. Não, cara, eu fico tímida. Bom, agora...